edificação nossa, para que nós possamos ser fortalecidos a cada dia que passa, mediante as nossas lutas e provações, aprendendo como que convém a cada um de nós andar na casa de Deus. Quando nós falamos desta casa de Deus, nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo, a igreja invisível, a igreja eleita, imaculada, a igreja santa e separada do Senhor Jesus Cristo, que vai morar no céu. Quero convidar os irmãos para nós formularmos uma leitura na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, verso de número 11 a seguir. Glória a Deus. Nós vamos prosseguir com o ensino, hoje é o segundo dia desse ensino, sobre a igreja de Jesus Cristo. Semana que passou, nós aprendemos um pouco sobre a igreja como família de Deus, como corpo de Cristo, E hoje nós vamos estar estudando um pouco a respeito sobre a comunhão do corpo, a igreja que serve a igreja, a comunhão do corpo. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, ouvintes do Senhor, essa carta de Paulo, escrita a Tito, no ano 67 depois de Cristo, Paulo ele está preso em Roma e ele envia Tito à cidade de Creta para colocar em boa ordem as coisas que ainda restavam pelos problemas e dificuldades que aquela igreja estava passando. E a ordem foi que ordenasse a casa de Deus e estabelecesse presbíteros para que o serviço do Senhor ele pudesse andar de acordo com a vontade de Cristo. Porque nós sabemos que uma igreja que está desordenada, no tocante a isto, ela não consegue produzir aquilo para o qual ela foi designada por Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela tem como objetivo trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, mostrando no corpo, que é a própria igreja, tudo aquilo que Cristo ensinou nos seus 3 anos e meio de ministério e também dando o exemplo de Cristo aqui com os seus sentimentos. E Paulo, escrevendo a Tito, ele mostra as necessidades que aquela igreja tinha, que precisava ser colocada na dispensação ordinária de Deus, para que tudo começasse a fluir muito bem. Entenda os irmãos que está aqui 33 anos depois que Cristo foi assunto ao céu. Isto quer nos dizer
que a igreja de Jesus Cristo ela já está começando ao caminho da igreja apóstata, que é a igreja do período de Éfeso, a igreja que está deixando o seu amor. Porque quando essa igreja ela começou a trilhar, inaugurada no dia de Pentecoste, porque Cristo fundou a igreja no dia daquela revelação em que Pedro teve, gerou a igreja no Calvário, quando aquela lança do soldado foi infligida do seu lado direito e saiu água e sangue. E isto a prova é que quando a mulher ela dá luz a um filho, geralmente sai de dentro do seu ventre água e sangue. E é por isso que a igreja ela foi gerada na cruz do Calvário, propriamente dita, quando saiu aquela água e purificou aquele romano. E no dia de Pentecoste a igreja ela foi inaugurada com a descida do Espírito Santo. Compreenda os irmãos que no período da igreja, o começo, a igreja ela era muito fervorosa e eles tinham tudo em comum. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam nas orações e no partir do pão. E a igreja ela crescia porque ela fazia o seu papel que Cristo lhe ordenou. E no tocante a isto, as pessoas que estavam de fora da igreja desejavam fazer parte da igreja pelo sentimento uníssono que estava sobre aquela igreja. E uma das coisas que chamavam a atenção é a comunhão do corpo, porque eles se celebravam todo domingo naquele tempo, a ceia do Senhor Jesus Cristo. Era todos os domingos que eles se reuniam, se ajuntavam, lembrando aos irmãos que isso não é uma regra de celebrar ceia todo domingo, ou uma vez por ano, ou uma vez por mês. Não, porque a igreja, que eu disse a semana passada, ela é estabelecida na terra mediante a revelação que vai sendo distribuída a cada homem que Deus chama e entrega o ministério. Entendo, os queridos irmãos, que nesse primeiro século da igreja, eram os domingos, todos os domingos eles se reuniam e ali eles celebravam a ceia do Senhor. E eles entendiam que eles estavam preparados para servir a Cristo em todo o tempo, servir demonstrando o sentimento de Cristo Jesus na sua vida. E o sentimento de Cristo Jesus está na carta de Filipenses, aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 3, diz assim: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere uns aos outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é de outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e, achado em forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até morte e morte de cruz. A igreja do primeiro século, ela entendia que ela precisava ter esses sentimentos na sua trajetória. O que acontecia? Eles não faziam nada por contenda, eles consideravam uns aos outros superior a si mesmo. Até mesmo os presbíteros daquele tempo, que era o ministério, aleluia, terreno e prático, que é composto
por presbítero e também por diácono, eles não tinham esse sentimento de superioridade. Eles entendiam que ser um presbítero era para servir, ser um diácono era para servir. Eles entendiam que quando eles subiam um degrau ministerial, eles estavam descendo um degrau para abaixo, para ser igual a Cristo. Pois eles tinham esse sentimento de Cristo na vida. Eles assumiram forma de servo, aniquilando a si mesmo, e achando-se em forma de servo, eles eram obedientes, se humilhando até mesmo a morte de cruz, que nem no caso de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele se achava indigno de ser crucificado como o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja do primeiro século, ela entendia, aleluia, que eles foram chamados de fato para servir. Observe comigo que está em Romanos capítulo 11, verso de número 17 até o verso de número 24. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. E diz assim: e se algum dos ramos foram quebrados, tu sendo jambuzeiro foste enxertado no lugar deles, e foste participante da raiz e da ceifa da oliveira. Não te glories contra os ramos, e contra eles te gloriaste. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu possa, ou para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também a ti não poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também serás cortado. Mas também eles, se não permanecessem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Porque se foste cortado no natural jambuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Nós estamos vendo aqui Paulo escrevendo à igreja de Roma, ensinando aos irmãos de Roma que a igreja, ela tinha que considerar que Israel, sendo chamado por Deus a andar em incredulidade, foram cortados porque não serviram a Deus como adivinha de ser, e eles não deveriam ter esse sentimento de soberba na sua vida, querendo achar-se melhor do que outro, porque se Deus não poupou os ramos naturais, mas cortou, provavelmente também se eles não permanecessem na benignidade de Deus, eles também seriam cortados. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor da sua posição. Isto quer dizer que quando nós somos chamados para servir, se nós não servimos de acordo à vontade de Deus, no tocante a isto, sempre Deus terá, aleluia, alguém para colocar no nosso lugar. A igreja de Jesus Cristo foi chamada para servir. Como Israel não quis servir ao Deus de espírito em verdade, eles foram cortados, mas o próprio Deus levantou um povo que não era, um povo que não tinha, um povo que não podia, um povo que não era, aleluia, capacitado para poder servir ao Senhor, mas Deus os levantou, os elegeu, os assentou nas regiões celestiais, lhe deu um nome, lhe proporcionou graça, lhe proporcionou autoridade, lhe proporcionou poder, lhe proporcionou virtude, e diz agora servir ao Deus em espírito e verdade, porque a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e esses adoradores somos nós. Se você está na sua casa e adora a Deus, se você puder levantar tua mão e adorar a Ele comigo nesta noite, o faça, porque você foi chamado para servir, você foi chamado para servir, você foi chamado para servir a Deus e a sua igreja. Oh, glória ao nome santo do Senhor. Nós fomos chamados para servir.
Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós não devemos, irmãos, de forma alguma se achar melhor do que ninguém. Aleluia, porque nós somos servos e servos, aleluia, de Jesus Cristo. Nós somos a nação eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido, em que fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, aleluia, foi chamada para servir. Glórias a Deus. Foi chamada para servir como congregação espiritual, que confessam ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, ao qual com seu propósito foi fundada. E esta igreja celebrava a comunhão do corpo, servindo uns aos outros. E eu acho lindo, meus irmãos, que para poder fazer parte deste corpo e para poder celebrar a comunhão desse corpo, era necessário algumas atribuições que Jesus Cristo deixou. Ele diz no livro de Marcos, capítulo 16, verso de número 15, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, o primeiro requisito que o Senhor Jesus deixou para que pudesse ser parte da igreja era crer. O segundo era ser batizado. E ser batizado aqui é do literal batizado em águas, que vem da palavra grega baptismo, que quer dizer mergulho por imersão em água, mergulho completo. É mergulhar a cabeça abaixo de água. Não é como a gente vê por aí, que se pega uma baciazinha, se mergulha numa água beatificada e joga na cabeça, dizendo: você está batizado. Não. A palavra batismo da Bíblia, ela vem do grego baptismo, que quer dizer mergulhar totalmente o corpo ou imergir em água. É batismo por imersão, é completar a obra. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Por que o batismo? Porque o batismo, queridos irmãos, ele tem alguma simbologia. Primeiro deles, o batismo em água é um tipo de aliança que você faz para com Deus. Aleluia. Quando você passa pelas águas, você está fazendo uma aliança com Deus. Em primeiro ponto, o que você vai fazer? Você vai sepultar o velho homem e vai ressuscitar a nova criatura. Observa comigo em Romanos capítulo 6, verso de número 4, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. O batismo, queridos irmãos, é um sepultamento do velho homem, é o sepultamento da velha criatura. Todos quantos são batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, estes são sepultados seu velho homem. Foi Jesus que ordenou. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20, quando ele diz: ide, fazei discípulos, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Quando você batiza, você está sepultando. Glória seja dada o nome do Senhor, o velho homem. O batismo também é um ato de fé. Observe comigo em Atos capítulo 8, verso 36 ao 38, que diz assim: prosseguindo eles, chegaram a um lugar aonde havia água. Então disse o eunuco: eis a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe lhe respondeu: é lícito se credes de todo o coração. Disse o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar o carro, desceu ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e Felipe o batizou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse batismo, queridos irmãos, foi um mergulho completo, porque o batismo, quando você
faz ele por fé, crendo na pessoa de Jesus Cristo, você está fazendo uma lavagem no seu corpo carnal, mas o eu que está por dentro, que é a pessoa no sentido espiritual, está lavando todo esse corpo do pecado, está deixando ali toda a mazela, toda a impureza, toda a imundícia. Você está lavando sua alma e teu espírito, e está sendo sepultado tudo aquilo que outrora era que você carregava e trazia em você a marca de inimigo de Deus. Mas sepultando o velho homem nas águas do batismo, você agora é nova criatura para servir ao Senhor em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Então o batismo é um ato de fé. O batismo também, queridos irmãos, ele não pode ser a qualquer pessoa. Atos capítulo 2, verso de número 38, diz que o batismo é para os arrependidos. E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, aleluia, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Ser batizado, aleluia, é fazer aliança com Deus, é ter pacto para com Deus, até porque você só pode fazer parte da mesa do Senhor se você tiver passado pelas águas do batismo. Ninguém, queridos irmãos, que possa sentar na mesa do Senhor, ele pode sentar na mesa sem antes ser batizado. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Entenda que todos os discípulos que vieram depois, aleluia, de João Batista e começaram a seguir a Jesus, eles foram todos batizados em água, porque o batismo que João instituía, ele recebeu uma ordem de Deus. O Senhor diz para ele: batize até que o Messias apareça. E batismo é este batismo é o batismo do arrependimento em água. Tem muita gente que não entende que ele deve passar pela água do batismo, ele deve sepultar o velho homem. Nós vemos nos dias atuais em que as pessoas querem vir como cristão e continuar como chegaram, não querem ter compromisso com Deus, não querem passar pelas águas do batismo. Por que essa dificuldade? Porque não quer ter essa responsabilidade de fazer parte do corpo de Cristo, de servir a Cristo. Porque a partir do momento, querido irmão, querida irmã, que você passa pelas águas do batismo, não tem mais volta. Como não tem como pegar uma criança que já nasceu e fazer ela retroceder desde o ventre da sua mãe, da mesma forma aquele que já foi batizado, a partir do momento que você passou pelas águas do batismo, para você não tem mais volta, para você não tem mais como retroceder. A ordem agora é marchar, agora a ordem é ir para frente, agora a ordem é levantar a cabeça, agora a ordem é empunhar a espada do Espírito, a ordem agora é se revestir de toda a armadura de Deus, a ordem agora é se levantar, agora a ordem é olhar para cima, a ordem agora é pregar o Evangelho a toda criatura, porque nós fomos chamados para servir. Oh, glória ao nome de Jesus. Servir. Bendito seja o nome de Jesus. Serve. Eis aí uma palavra difícil de se cumprir: servir. Porque a palavra servir, no grego, ela tem 3 palavras que derivam do servir. A primeira palavra grega do servir é diáconos, que é o servo da casa. A segunda palavra do servir é o doulos, do grego doulos, que quer dizer o escravo da casa. E a terceira palavra do servir é a palavra rupuretes, que era aquele escravo, pagador de pena, que era sujeito ao último porão do navio, aonde ele remava acorrentado, e dali ele nunca tinha mais a oportunidade de sair. Entendo, queridos irmãos, que o diácono, ele servia voluntariamente. O escravo,
Ele era comprado para servir obrigatoriamente. Já o Rupurex, que é o remador do último porão, ele foi colocado ali, foi lhe dado uma obrigação. E como ele tinha uma pena a pagar, ele tinha que recompensar aquele que ele defraudou. Ele nunca mais poderia sair dali, porque ele era o remador. É na força do braço dele que ele ia trazendo o barco para poder andar. E como a igreja de Jesus Cristo, ela também tem uma conotação figurativa de uma embarcação, a igreja de Jesus Cristo, ela tem lá em cima, na sua plataforma do convés, nós temos lá o diácono, que é aquele que serve voluntariamente. Mas abaixo do convés, no primeiro porão, nós temos o escravo. É aquele que está trabalhando ali porque ele foi comprado para poder trabalhar. Mas lá embaixo nós temos o Rupurex, o remador, que é aquele que coloca a embarcação para andar. E eu acho interessante que essa palavra Rupurex, ela é conotada na Bíblia como um ministério dado por Cristo Jesus. Isso quer dizer que todo aquele que entra para o ministério, em vez dele subir, ele desce para o porão do navio. E é ele o remador deste navio. É ele que faz este navio andar. Entenda que dentro de uma embarcação tinha aproximadamente, no mínimo, 100 rupuretes. 50 de um lado e 50 do outro. Isso quer dizer que não era só um remador, eram vários. Porque o ministério de Jesus Cristo, glória seja dada ao nome de Jesus, ele não é composto só por um pastor, não, ele é composto pela corte presbiterial que Jesus levanta para poder ajudar aquele barco a remar, não somente os presbíteros, mas também a cada líder que Deus levanta para poder estar na frente do departamento. Deus levanta as dirigentes de círculo de oração, Deus levanta os líderes de mocidade, Deus levanta, aleluia, as tias das crianças, Deus levanta aqueles que ficam na porta. Quem são estes? São aqueles que pegam cada um no seu remo e vai remando até o barco chegar no seu porto. Glória ao nome de Jesus. Isso quer dizer que a igreja não trabalha sozinho, a igreja não trabalha somente com um pastor, não. A igreja precisa dos presbíteros, a igreja precisa dos diáconos, a igreja presbítero precisa dos cooperadores, a igreja precisa das irmãs do ciclo da oração, cada um no seu lugar. A igreja precisa do líder da mocidade. Se o remador está remando e fazendo a sua obrigação, o barco vai em linha reta e vai chegar no porto e haverá recompensa para cada um de nós. Cada um na sua função, chamados para servir, e só pode servir aqueles que passou pelas águas do batismo. E nós temos visto muito, irmãos, nos dias de hoje, pessoas que não compreendem essa necessidade de servir. Eles acham que eles vieram servir, mas o próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, glória seja dada ao nome do Senhor, no verso 45, ou melhor, vamos ler do verso 41, até o 45, diz assim: os 10, tendo ouvido isso, começaram a indagar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, dela se assenhoria, e seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas vós não sereis assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser o grande, seja o vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Observe que nos dias de Jesus já havia essa luta.
direita e outro se assente à esquerda. Jesus disse: isto não compete a mim, mas ao meu Pai que está no céu se assentar ao meu lado, à direita ou à esquerda. Eu não posso fazer isto, porque isso compete a meu Pai, porque eles não vão ser batizados no batismo que sou batizado, nem beberão o cálice que eu posso beber. Porventura eles podem beber o cálice que eu beberei e ser batizado no batismo que sou batizado? Porventura bebereis o cálice que eu havei de beber e serei batizado no batismo que de ser batizado. Porém, os outros que estavam do lado começaram a observar e ficou todo mundo indignado. Falou: como é que é? Então quer dizer que os dois arrumadinhos aí, ainda além de vir de uma família que tem um comércio de pesca, ainda acha-se melhor do que nós aqui sendo o primeiro. Aí Jesus chamou os 10. Entenda que os dois que quis ser o melhor, Jesus deixou de lado, chamou os outros 10 e falou assim: com vocês vai ser diferente. Eles estão querendo status, mas um vai ser batizado no batismo que eu serei batizado, e outro vai beber do cálice que eu havei de beber. Mas com vós não sereis assim. Quem dentre vós quiser ser o maior, seja o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Querido, você quer ser grande no reino de Deus? Comece a servir a igreja. Aleluia. Sirva a igreja. Sirva a lepora séria, a camandara sai. Sirva como presbítero, sirva como diácono, sirva como cooperador, sirva como líder, sirva como membro, sirva como corpo, mas não pare de servir. Sirva ajudando os irmãos, sirva visitando os pobres, sirva visitando os hospitais, sirva visitando as cadeias, sirva visitando os mendigos, mas sirva, porque nós fomos chamados para servir. Chamados para servir. Jesus, na sua trajetória, ele serviu e serviu bem, irmãos. Ele deu a sua vida. Porque o próprio diz assim: não há amor maior do que este, do que dar a sua vida pelos seus próprios amigos. Se Jesus pedisse para mim e para você na noite de hoje, dá a sua vida pela vida do irmão que está do seu lado, será que nós teríamos essa condição, irmãos? Será que nós teríamos essa condição? Servir a igreja. Às vezes a gente não quer servir a igreja com um telefonema perguntando se o irmão está bem ou se está mal. Nos dias aparentes, irmãos, a gente arruma todo tipo de desculpa para não servir na obra do Senhor. Uma certa feita, Jesus, ele olhou para alguns homens e diz assim: ei, vem você, segue-me. Ele diz: não, acabei de comprar uma terra, eu preciso arar a minha terra. Ele olhou para o outro: e você, vem, segue. Ele falou: não, acabei de comprar uma junta de boi, eu preciso experimentar ela no arado. Ele olhou para o outro e falou: e você, me segue. Ele disse: não, meu pai morreu, eu preciso enterrá-lo. Jesus olhou atentamente para os olhos dele e disse assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos, quanto a ti, me segue. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo que as pessoas inventam desculpa para tudo. Vamos orar, não posso. Vamos evangelizar, tenho responsabilidade. Quer tomar conta do departamento da igreja? Deus me livre, eu não quero sofrer. Jesus está observando a cada um de nós, porque Ele nos chamou para servir na sua obra. Em nome de Jesus de Nazaré, eu sinto graça de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nesta noite, cobrando a cada um de nós pela sua palavra. Você foi chamado para servir. E provia subiando nédia da calamanturebia forgia labra cominar sé debreu sebe couve a séria do biquíni da sé. Jesus, quando se encontra com Pedro, irmãos, depois de Pedro o haver negado por 3 vezes e o galo cantou, Jesus se encontra com Pedro na margem
margem, alai de ovaço régia, do mar da Galileia. E Jesus vai conversando com todo mundo, deixa Pedrão por último, mas ele chega perto de Pedro, depois que eles haviam comido. Jesus pergunta: Simão Pedro, e Simão filho de Jonas, ama-me mais do que todos estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele respondeu: apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta a segunda vez: aleluia, tu me amas, Simão filho de Jonas, mais do que este? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus olha dentro da bola dos olhos dele e diz: Simão filho de Jonas, tu me ama mais do que este? Aí Pedro começa a chorar amargamente e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está olhando para mim, para você nesta noite, e está perguntando: tu me amas? Tu me amas? Amas a mim mais do que todos estes? Então apacente a minha igreja, porque eu te chamei para servir. Fomos chamados para servir. Ser chamado para servir é uma tarefa que Jesus confiou somente à igreja que passou pelas águas do batismo. Glória seja dado o nome de Jesus. Quando o Senhor Jesus fala para Pedro: apacenta os meus cordeiros, ele está dizendo assim: alimenta, assiste, provê pasto para ele, toma cuidado dele, guia eles, lidera, defende, combate, apacenta as minhas ovelhas, dê o que eles precisam. Quando ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas, glória ao nome de Jesus, ele está dizendo assim: ó, por muitas vezes governa, alimenta, seja sobre elas proteção. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. E às vezes nós temos o poder de fazer tais coisas e não fazemos. Nós temos o poder, irmão, de fazer tais coisas e não queremos fazer. Quantos de nós, irmãos, estão presos a simplesmente a sua vontade, ao seu bel prazer? Acha que a igreja é obrigada a dar o que ele precisa? Não, nós estamos aqui para servir. Lembra do sentimento da igreja de Jesus: cada um considere o próximo superior a si mesmo. Quando a gente começa a considerar os irmãos da igreja superior a nós mesmos, querido, aleluia, glória ao nome de Jesus, a gente vai chegar no horário porque a gente sabe que tem alguém nos esperando. A gente não vai faltar culto porque os irmãos estão nos esperando. A gente vai estar no evangelismo porque os irmãos vão estar nos esperando. A gente vai estar na visita porque o irmão vai estar nos esperando. Mas vamos estar disponíveis para fazer a obra do Senhor sem olhar para nada. Muda hoje a sua rotina e assuma que você é servo. Ah, não, eu fui chamado para servir. E quando a gente é chamado para servir, eu ia falar sobre a ceia, mas hoje não vai dar tempo, deixa para a próxima quarta-feira. Quando nós somos chamados para servir, entenda, todo o nosso itinerário é mudado. Diz-nos a Bíblia que está Eliseu em Abel Meolá, filho de Cefate, na 10ª junta de boi, arando a terra. Isso quer dizer que se a 10ª junta tinha mais juntas de boi juntamente com ele, e ele está arando a terra, e conforme ele vai arando a terra, ele chega, pega, tira a capa, joga a capa sobre o ombro de Eliseu e disse: vem e segue. Eliseu entendeu que a partir daquele momento ele não poderia mais voltar para o arado, nem para a terra. Ele diz assim: Senhor, permita-me simplesmente despedir do meu pai e da minha mãe, os beijando, e eu vou te seguir. Diz a Bíblia que Elias disse para Eliseu: vai e faça como queres. E ele vai até a casa do seu pai e da sua mãe, beija o seu pai, beija a sua mãe, mata os bois que ele tinha para a terra. O arado ele faz de uma churrasqueira, coloca os bois como churrasco, faz uma churrascada dizendo: olha, hoje é a despedida do meu trabalho de arar terra. A partir de hoje eu vou ser servo do profeta, porque Deus tem uma grande obra na minha vida. Entenda, Eliseu só veio ser um profeta que operou 2 vezes os milagres que Elias operou, porque ele disse que
decidiu: a partir de hoje eu vou servir o profeta. Quando, aleluia, Josafá disse para Jorão: há aqui alguém que tenha a voz profética, para que a gente consulte a ele, para que o Senhor fale por intermédio dele, se nós vamos subir aos Moabitas, se venceremos ou seremos derrotados. Jorão, enviado, disse: há aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água na mão de Elias. Sabe o que é deitar água na mão de Elias? Ele lavava a mão do profeta, lavava o pé do profeta. Meu senhor, o senhor quer mais alguma coisa? O senhor quer mais alguma coisa? O senhor quer mais alguma coisa? Lava a mão, lava a mão. O senhor quer um cafezinho? O senhor quer uma aguinha gelada? O que o senhor precisar, eu estou aqui. Porque antes de você querer ser servido, tu tem que aprender a servir. Glória a Deus. Muitas pessoas querem ser senhor sem nunca ter sido servo. Muitas pessoas já querem subir, já chegar lá em cima, esquecendo que é uma escada, e a gente começa no primeiro degrau. É lá de baixo, vem devagarinho, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Uma certa feita, eu vira dentro do carro, a minha esposa e a minha sogra, e eu estava num daqueles dias de confronto interno. E eu dizia assim: Senhor, por que às vezes eu tenho que sofrer tanto na tua obra e os camaradas estão chegando aí? Não chegou nem ser diácono, já foi consagrado a pastor, outros a presbítero, ele foi subindo. Aquela bandalheira não tem nem vida com o Senhor, nunca passaram pela trajetória. E já chegaram aonde já estão, eu estou aqui. E foi bem numa época que houve uma separação ministerial e pessoas que começaram bem depois de mim, já haviam passado por mim e já tinham chegado a pastor. Minha sogra, na sabedoria de Deus, que Deus deu para ela, ela disse assim: meu filho, Deus está lhe dando sabedoria e experiência e lhe dando uma história. Eles estão chegando lá, mas não tem história, mas Deus está te dando uma história para você glorificar a Ele lá na frente. Entenda que tudo na tua vida é um processo, é uma história com Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu recebo a autoridade de Deus nessa noite para profetizar na sua vida. Deus vai virar a tua história. Você vai ver como é bom servir. A partir de hoje, muda esse sentimento carrancudo, muda esta voz de obrigação. Não, comece a servir por amor. Levante a tua cabeça e diz: a partir de hoje eu vou fazer a obra de Deus com amor, porque Deus está me dando uma história. Se não chegou ainda aquilo que você almeja, é porque Deus está te dando uma história. Você começa servindo e o Senhor vai te levantando a patamares alto. Aquilo que você precisa vai chegar na tua mão, porque Deus te chamou para servir. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te dar autoridade para você se colocar de pé. Anúria mandaraia. Porque quando você entende que você está para servir, aonde você vai, o nome de Jesus é glorificado na tua vida. Porque eles olham para você e dizem: aí lá vai mais um servo e uma serva de Deus viva por onde ele passa. Lembra de Eliseu? Muitos anos depois, Eliseu passava na padaria da sunamita. Bom dia, bom dia. Porque servo é educado, irmão. Não é mal educado, não. Dá bom dia, boa tarde, boa noite. E não é santarro, não. Bom dia! Bom dia, me dá um pão. Eu estou seguindo viagem. Pronto, você está indo para o Carmelo. Oh, glória ao nome de Jesus. O que tu vai fazer no Carmelo? Eu vou lembrar de Elias, o meu pai. Eu vou subir no Carmelo. Para quê? Para orar um pouquinho e lembrar de como que Elias, aleluia, foi usado por Deus. Para ver se eu posso chegar pelo menos um pouquinho perto dele. Aí lá vai, ela falou assim: tudo bem. Dava o pão, rolava para ele. Ele: bom dia, boa tarde, muito obrigado. Quanto é o pão? É R$1. Então toma aqui o pão e vai embora. Aí o servo de Sunamita olhou para o marido e falou assim: verdadeiramente eu vejo que esses que passam aqui são santos servos de Deus, são homens de Deus, servem a Deus, porque aonde você passa, até o mundo é obrigado a reconhecer que você é servo do Deus Altíssimo
império agora é os medos e os persas, e Dário olha para Daniel e falou: esse rapaz é diferente. Rapazinho que já estava com quase 80 anos. Olhou para ele e falou assim: esse rapazinho aí de cabelo branco é diferente. Ele fala diferente, ele anda diferente, o proceder dele é diferente. Ele é educado, ele tem ciência mais do que todos aqui, mas ele é educado. Ele é o homem que eu preciso. Aí ele começa a ter afeição por Daniel. E começa a ter afeição por Daniel e os outros que não gostavam do servo de Deus. Daniel começa a preparar uma armadilha para Daniel. E eles preparam uma armadilha para Daniel. Lançam Daniel na cova do leão. O próprio rei disse: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará da boca do leão. E Daniel, confiante, vai descendo e desce e passa a noite todinha. De repente, de manhã, o rei, depois de uma noite de insônia, porque Deus não deixou ele dormir, ele corre de madrugada, já apontando a aurora, e abre a boca da cova de Daniel, servo do Deus Altíssimo, aquele a quem tu continuamente serve. Você está vivo aí? Daniel bradou de dentro da cova do leão, dizendo: estou, ó rei, vive, ó rei, para sempre. Que o Deus a quem eu sirvo enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Entenda, Deus vai enviar hoje anjo para fechar a boca do leão, e você poderá adorar a Deus em espírito e em verdade. A tua vida vai ser transformada, a tua vida vai ser mudada. Aqueles que estão querendo teu fim vão ter que entender que é melhor servir a Deus do que sacrificar. Quem serve a Deus com obediência e com amor, Deus coloca ele assentado nos melhores lugares da face da terra. Quer crescer? Sirva. Porque tu foi chamado para isto. No dia que você foi, eu não sei não, mas Jesus hoje está falando forte aqui com um obreiro. Tu foi separado para ser cooperador. O pastor se separou num local, olhou para você, perguntou: meu filho, tu é fiel? Sim. É dizimista? Sim. Não bebe? Não. Serve Deus? Serve. Olhou para o teu pastor, o pastor teu testemunho. E aí ele orou na congregação local e você foi separado a presbítero. Aí o pastor viu que você estava servindo bem, te levou para ser diácono e a consagração ministerial. E lá você teve que levantar a tua mão, jurar ser fiel e servir ao santo ministério da igreja. Quando foi ser presbítero, da mesma forma. Quando foi ser ministro, da mesma forma. E por que tu foi retrocedendo no caminhar da história? É por causa da luta, é por causa da prova, é por causa das aflições. Nesta noite Jesus vai te dar graça para você se levantar e voltar a ser aquele obreiro que você era, a ser aquele servo que você era, a ser aquele irmão que você era, a ser aquele pastor que você era, aquele dirigente que você era, aquele crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, que servia a igreja de Jesus por onde você passava. E eu encerro aqui dizendo o que está escrito em Romanos 8:18. As aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós precisamos, irmãos, entender que Jesus nos chamou para servir. Somos igreja. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Deus abençoe aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo pela internet. Dizer para os irmãos que sexta-feira nós estaremos aqui a partir das 19 horas orando, buscando a face do Senhor. Às 20 horas nós vamos estar começando o nosso culto de louvor e adoração. Aquele culto com a participação de todos os nossos obreiros. Por que os nossos obreiros? Porque a igreja ainda não pode estar aberta a todos. Mas a notícia já está chegando a nós, é boa, que nós já vamos poder, a partir da semana que vem, permitindo Deus, já começar a celebrar os nossos cultos, mediante aquilo que o nosso pastor propôs. E nós estaremos de novo reunidos na casa de Deus, celebrando e adorando ao nome de Jesus, nosso Pai. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que você possa nesta noite ser fortalecido pela unção do Espírito Santo e a graça de Deus. Oremos uns pelos outros, que a bênção do Senhor ela possa ser derramada de
medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a sua vida. Não esqueça, Jesus está ao nosso lado. Vamos de pés agradecer a Deus. Vamos orar. Aleluia. Oreis uns pelos outros. Glória a Deus. Toda semana sempre aparece com um pedido de oração. Glória a Jesus. Aleluia. Nós temos alguns pedidos de oração. Nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós vamos orar por todos os pedidos de oração de uma forma uníssona, tá bom? Uma forma uníssona, porque a gente às vezes falta alguns pedidos de oração e chega em casa e minha esposa fala: irmão pediu para orar, e às vezes aqui nós não temos o tempo para poder anotar os pedidos de oração, mas nós vamos apresentar todos e pedir a graça de Deus sobre a vida dos irmãos, amém? Nosso depois. Amém? Está com azeite aí, moça? Tem aí? Que hoje eu deixei o meu casa. Aleluia. O meu deixei no paletó. Mas a oração. A oração do fundo do justo responde. Olha aqui, irmãozinho. Olha aqui que eu vou apresentar a série do Senhor. Aleluia. Eu cumprimento mais uma vez o irmão Papai do Senhor. Oramos a Deus, agradecer a Deus, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Pai, nesse momento, Pai, quero aqui mais uma vez, Senhor, agradecer por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por essa boa palavra, pela vida do teu servo, meu Deus amado do poder. Pastor Daniel, meu Pai, quero também apresentar teu servo, meu Pai, o irmão Edson, meu Pai amado, Pai querido. Deus, estenda tuas mãos sobre a vida do teu servo. Repreenda todo o mal sobre a vida dele, Pai, dando saúde para ele, meu Deus amado do poder. Pai, em nome de Jesus, Pai, quero também, meu Deus amado, apresentar o Átila nas tuas mãos, meu Pai, abençoe este jovem, meu Deus amado do poder. Abençoe, meu Deus amado, meu Pai, dos teus filhos, Pai, esse mundo, meu Deus amado do poder. Trabalha, Deus amado, Deus poderoso. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, nessa noite, Pai. Visita, Pai, a cada um dos teus filhos, meu Pai amado, Pai querido. Então, meu Deus amado de poder, esses pedidos, meu Pai, que foi feito, Pai, esses pedidos de oração, meu Deus, visita cada um dos teus filhos, Pai. Deus, o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um, meu Deus. Vai de encontro, meu Pai, a necessidade de cada um, meu Pai, nessa noite. Pai, abençoe teus filhos que estão do outro lado, meu Pai, dessa live, meu Pai. Ouvindo, meu Pai, assistindo, meu Pai, esse encontro, meu Deus. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa ida pelo nosso lar, nos leva em paz, Pai. Nos livra, Pai, de todo mal, de todo perigo, Senhor. Fica conosco, Pai. É isso, Pai, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Levante a tua mão aí na tua casa e receba 3 bênçãos cheias de fogo da parte de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. Eu tenho o prazer de dizer amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.